Boa noite, pessoal. Olá, Pati, como estás? Sempre presente. Vamos chegando. Boa noite. Se estiverem tudo bem com som aí, imagem, me dá um alôzinho só para eu entender que tá tudo certo. Só. Opa, já chegou aqui o Jair. Vamos nessa. Esqueci de botar o título ali. Se entra sobre a prática clínica. Vamos falar um pouquinho com o Dr. Jair, que é pediatra. E aí, Jair, tudo em ordem? Tá me ouvindo? Boa noite. Beleza? Estou te ouvindo muito bem. Você me ouve legal? Tá ótimo, cara. Tudo tranquilo. Maravilha. Beleza. Bora Tudo lá, bom, meu deu amigo? certo, hein, André? Estamos nesse... Finalmente. Exato, estamos nesse bate-papo aí. Vamos É, quando e tal, às vezes coincide, não coincide. Que bom que deu certo. Queria agradecer a sua bacana. presença, disponibilidade. Valeu Legal. mesmo. É, E gostaria que você se apresentasse, fique à vontade, a casa é sua. Jair. bora lá. Bom, a ideia aqui é a seguinte, André. Tá sem ensaio, tá sem treino e é na real mesmo. Nossa conversa foi vamos fazer, não tem script, não tem roteiro, não tem nada a seguir, né? Aham. No fundo, eu vou aproveitar a minha apresentação para estar fazendo uma simbiose de coisas aí, né? A principal dela é meio que devolver, na verdade, a minha gratidão a todo o pessoal, a todo o staff aí, né? Do pessoal das 5 leis biológicas da consciência bio, né? Aí de Piracicaba, que é um pessoal muito top que organiza, né, essa formação, essa informação, na verdade, esse conhecimento que eu acho que a todos deveria ser franqueado, deveria realmente todos que pudessem como uma possibilidade de um novo olhar, uma nova visão, né, de vida mesmo, não só de saúde, em relação à saúde, doença, esse aspecto biológico, né, mas como reflexão de um novo paradigma aí de vida. Eu acho que quem tiver essa oportunidade, então eu estou aqui meio que querendo contar um pouco dessa minha história, dessa minha trajetória. Foi ventilado aí, né, na apresentação da live, quando alguém assistir, se não estiver assistindo agora ao vivo, acho que vai ficar Vai ficar gravado aí disponível. no feed do site da Consciência Bio, né? Minha formação, eu sou médico, me formei em 1987, daí fiz minha residência em pediatria, fiz 2 anos básicos em pediatria e depois fiz minha formação em UTI infantil. Fiquei 15 anos atuando em terapia intensiva infantil, depois, concomitante ou paralelamente fazia consultório, acabei optando, né, não dava muita confluência ficar nos dois, comecei a ficar só no consultório, só praticamente na parte clínica pediátrica. Então, uma carreira aí de 20 e tantos anos, 25 para mais aí de pediatria na labuta, no dia a dia, e com alguns questionamentos que acho que é legal, né, que acho que acontece com todos num determinado momento da vida. Você começa com algumas questões, algumas interrogações, né? E aí eu, através da minha terapeuta, eu tenho uma fisioterapeuta que me tratava aí por problema de coluna, né, problema de coluna lombar. E ela tinha feito essa formação aí com o Luiz, né, o Luiz Felipe Espinosa, uma pessoa fantástica,
fantástica, que acho que todos também deveriam ter a oportunidade, quem puder conhecer. Mas não vamos pular a etapa. Ela ficou me martelando essa ideia. Ela falou, combina muito com você. Por coincidência, eu era pediatra do filho do Enzo, do filho da Adriana Naomi, né, que é a minha fisioterapeuta. E ela falou, eu vejo, você tem muito desse perfil, porque faz muita coerência e congruência com o que você fala no dia a dia do teu atendimento. É uma outra visão, mas não vai te excluir de continuar sendo seu pediatra como você é. E eu acho que realmente isso foi o que mais me atraiu, porque chega um momento da vida de recomeçar, né, é uma coisa meio complicada. Bom, aceitei o desafio em 2017, em março, do dia de 22, até anotei datas aqui que eu estava com os diplominhas, 22 a 26 de março, fui para Piracicaba. Meu primeiro questionamento, eu falei, mas por que em Piracicaba, né? Que cargas d'água, Piracicaba, um curso... E aí eu entendi porque realmente assim, é um curso de imersão, a proposta é que quem faça esse curso fique literalmente, entre de cabeça na ideia, né? Fique totalmente afastado e isolado das possibilidades do dia a dia, do corre-corre das grandes... Se você está num hotel aqui em São Paulo, facilmente você pode, em São Paulo ou numa grande Campinas, né, uma grande megalópole aí, você facilmente é atraído para outras, talvez atrativos, que façam você meio que sair fora do curso, né? Mas enfrentei o negócio e fui, com ceticismo que já me era peculiar antes na época, sentei e comecei a ouvir o Luiz tecer os primeiros comentários. As minhas primeiras sensações nas primeiras 2, 3 horas de aula era levantar e pedir meu dinheiro de volta, falar o que eu vim fazer aqui, o que é isso que esse cara está falando, que viagem, que coisa que ele deve ter ingerido, fumado, que ele usou para falar tanta coisa maluca, né? Realmente é um choque, eu acho que, na verdade, todo insight, né, todo novo pensamento, eu acho que todos os grandes gênios da história da humanidade acho que meio que correu dessa maneira, né? Se a gente começar a ver o curso dos riachos que desembocaram em grandes oceanos, acho que começou disso, né? Aquele eureka, né? O tal de eureka. Eureka, eu acho que... E é isso. E o Luiz é um médico mexicano, né? Ele tem uma formação clínica. Antes de mais nada, ele é um clínico maravilhoso, um cara que conhece e domina muito a anatomia, fisiologia, fisiopatologia, e ele consegue de uma maneira muito bonita, né? Muito poética até, transmitir e fazer os links necessários para esse novo aprendizado, para essa nova visão. Bom, eu sei que eu fiz o curso de 4 dias, eu realmente puxei o freio de mão para não pedir meu dinheiro de volta e ir embora. Falei, deixa eu ouvir mais um pouco, já que eu já tinha me comprometido. Eu falei, tô aqui, vamos entrar e vamos fazer essa imersão, e fizemos isso aí que foi proposto. A volta para minha casa foi trágica, porque eu tive que vir, não tá grande. Ei, rapaz, a volta na estrada foi quase que catastrófica, né? Uma volta meio tensa, porque... A cabeça girando a mil, né? Foi muito. Mexeu com praticamente todos os conceitos, as crenças, né? Muitas crenças que a gente trazia. Então foi uma volta meio... Mas eu voltei, eu falei, bom, deixa agora sedimentar. Tinha me comprometido em não abrir nenhuma apostila, não rever nada por um tempo. Eu falei, deixa entrar, né? Aí acontecer aquela explosão de pensamentos e de ideias. Eu falei, deixa a coisa acontecer. Quer dar atenção para ele? Só um minutinho, Jair. Desculpa que eu acho que ele tá... Não tô acostumado com isso, viu, cara? Não, né? Isso é uma novidade. Eu nem estou muito acostumado com esse tipo de coisa, não acontece no meu dia a dia. Era isso, ele queria que a gente parasse. Era que a gente parou e deu atenção, ele...
cumpriu a meta. Lógico. Meta alcançada. Por Exato. falar em meta alcançada, eu fiz o meu básico, o curso básico. E eu acho que a ideia é você, uma vez por ano, ir galgando, né, os degraus que são propostos do básico, você ter um aprofundamento. O aprofundamento do aprofundamento é feito uma proposta de workshops, né, para poder praticar as ideias das 5 leis biológicas do Dr. Hammer. Bom, eu sei que assim, foi num ano uma tacada. Eu voltei em julho, acabei fazendo em julho aprofundamento, em dezembro fiz. Ou seja, a minha formação em 5 leis biológicas, ela se concretizou, acho que não sei se é a regra, mas foi numa tacada só. Em 2017 eu acabei, eu fiz. Criei laços muito grandes de bons contatos, né, com você, com o Vini, com o Rodrigo, que sempre super cortês, uma atenção inestimável. Isso é também um outro ponto que tem que ser levado em consideração. Existe todo um carinho, um acompanhamento, né? Não é só vender o curso, é todo um acompanhamento, uma proposta de continuar entregando informação, continuar entregando insights para você ir digerindo gradativamente a coisa, né? E fazendo com que a metabolização seja feita de uma maneira mais suave, mais tranquila. E foi o que aconteceu comigo. Fui fazendo essa formação. No final das contas, quando eu fui fazer o workshop com o Luiz, que foi em dezembro, se eu estiver falando demais, não, você me corta, André. É isso aí, não, mas era isso. Eu ia perguntar sobre como é que você chegou lá e um pouquinho da história. Você tá. Nada como ensaiar, né, Jair? Nada como não ter ensaiado, né? Então vamos para agora o capítulo. Então, na verdade, eu acabei no final tendo uma empatia muito grande com o Luiz. E aí eu fiz aquela pergunta, acho que ele deve receber absolutamente o tempo inteiro, né? Ok, tudo aprendido não, mas tudo entendido, tudo meio que digerido, compreendido, e agora? E agora? E aí? O que fazer com isso? Eu saí de lá entendendo que aquilo lá era uma maneira de você trocar as lentes de um óculos que você vinha vestindo. O que eu entendi era isso. Quer dizer, existe uma outra forma de você fazer com que o paciente participe muito do processo e entenda as coisas que podem estar acontecendo com ele, o que pode gerar uma melhoria na sua terapêutica, né? No caso de médico, fisioterapeuta, psicólogo. Acho que a mescla de pessoas que vão buscar esse ensinamento, acho que é exatamente isso, né? Abrir uma possibilidade, não é nenhuma proposta excludente de que só isso funcione, só isso é o caminho, só isso é a verdade, só isso é a única verdade do universo. Esse é um mito até, desculpa interromper, esse é um mito importante até porque muitas pessoas que leram ou tiveram acesso por outras vias, não sei se isso é pregado, como se fosse uma oposição ao que é feito convencionalmente ou uma restrição ao uso de fármaco ou qualquer outra coisa desse tipo, e a gente insiste o quanto o próprio termo nova medicina germânica, que é uma das formas, né, de que muita gente conhece, acessa esse conhecimento por esse nome, na verdade, pela perspectiva do Dr. Hammer, e o Luiz fala disso nos cursos, o Marco teve muito contato com ele também, ele fala, quando ele acessou isso, era uma nova forma de fazer medicina, mas não que fosse uma nova, como se uma tivesse ultrapassada, mas que conhecendo isso e com o arsenal do médico, ele tem uma nova forma de usar esses recursos, de atuar com esses recursos. Né? Não tenho dúvida. Principalmente hoje em dia, né, André, em tempos de tanta polarização, tanta dicotomia, né, tanto é azul ou é vermelho, é preto ou é branco, assim, você não pode estar no meio nunca, senão você é em cima do muro. Então eu acho complicado isso, né? E eu acho que as pessoas têm que começar a voltar para o meio, para o caminho do meio, né? Essa trilha de poder observar que alguns lados trazem muitas razões, muitas verdades que devem ser aceitas e devem ser tomadas de uma maneira que possa agregar bastante na sua vida, e do outro lado também deve ter bastante coisa. Acho que
polarizar do jeito que está, né? É tudo ou nada, é isso ou é aquilo, eu acho que não é muito legal. Isso foi uma das coisas que me encantou bastante no discurso de vocês, principalmente do Luiz, porque a gente estava acostumado de começar a ouvir essas coisas tipo, você é homeopata ou alopata? Você é medicina ayurvédica ou é medicina chinesa? Você é medicina aqui? Não, eu sou médico. Sou médico. Você é fisioterapeuta, osteopata, você pode ter N mil coisas que você vai agregando, né? Talvez, né, leitura biológica, você vai agregando novos conhecimentos. Mas você, o teu propósito de vida é estar ajudando o próximo. Isso foi para que você se formou, é poder estar entregando ao teu paciente o melhor que você pode, você jurou para isso, né? E as coisas não se excluem, eu acho que as coisas agregam, né? E o Luiz, eu fiz a pergunta, como eu estava voltando, né? Eu cortei o pensamento, eu perguntei para ele, ok, Luiz, e aí? E agora? E ele foi muito cortês, ele falou, olha, uma das coisas que tem me ajudado bastante, depois de entender tudo isso, que tem me ajudado bastante, é para agregar essa técnica, isso ele falou no workshop, e eu entendi que ele estava já aplicando alguma coisa disso, sem rotular, sem nominar, era a hipnose. Então eu comecei a trilhar um pouquinho o caminho da hipnose, porque eu entendi que muito da gênese, né, dos processos iniciais dos programas biológicos de sobrevivência, os choques, né, os VHS, que muitas vezes abriam trilhos emocionais e tudo mais, estavam armazenados num processo de uma mente que muitas vezes conscientemente talvez você não conseguisse acesso. Então eu comecei a entender que tinha realmente também muita congruência e poderia agregar ainda mais esse ensinamento novo a parte da hipnoterapia. Então eu comecei a fazer a minha formação em hipnoterapia, fiz para poder ir realmente assim com essas ferramentas, começando a dar liga, né, a dar igual um Lego, né, que se liga ponto a ponto ali. Eu acho que vai trazendo bastante coisa no dia a dia que você pode realmente aplicar, continuar fazendo tua prática. Mas e eu acho que assim a gente caminha a passos largos de novo, né, André, para volta ao mental, ao mentalismo, entender que a gente não é só um corpo, um conjunto de órgãos funcionando, a gente tem uma ligação mente-órgão muito forte. Eu acho que a gente aprendeu e caminhou muito, né, com a medicina moderna para entender o funcionamento, a fisiologia de cada órgão e tal, mas o entendimento da ligação disso, onde isso dá aquela liga, que forma o bolo, né, os ingredientes, todos eles são ingredientes de um grande bolo. E você conseguir enxergar o bolo, eu acho que é a grande sacada, né? Você falou da medicina, das diferenças. O Mark Fisher também tem uma frase que ele falou: não existe a boa ou a ruim, a nova e a velha, tem a que faz bem a pessoa, que faz com que a pessoa se sinta melhor, que torne mais saudável. Isso são recursos. E como a Cinco Leis, ela é meio que, eu percebi muito também na minha prática, um pouco como ela faz um elo, né, entre várias, nos dá um entendimento das relações entre vários sistemas, né? Eu falo como se a gente tivesse que nem um grande quebra-cabeça, né? Eu consigo montar uma casa que está aqui nessa beirada, uma carruagem que está no outro canto, e como se ela tivesse um fio condutor que desse lógica a esse processo. A própria Quinta Lei, eu acho de uma poesia assim que dá exatamente esse entendimento, onde cria uma maior compreensão, e aí, a partir disso, chega no segundo problema, né? O que eu faço com isso? E que você comentou da hipnose, e eu vi algumas publicações suas, eu acompanho direto seu WhatsApp, seu Instagram, e eu vejo que você postou várias coisas, posta várias coisas relacionadas à hipnose, e eu falei, pô, eu não sabia que o Jair era hipnoterapeuta. E agora você está comentando que, na verdade, foi a partir desse contato com o Luiz. Interessante, não sabia disso. No fundo, o Jair era um pediatra, né? Até 2017 eu era um pediatra, só pediatra de consultório que estaria e assim, onde começou realmente
fazer sentido para mim as leis biológicas, muita coisa do que o Luiz, dos ensinamentos do Luiz, na verdade, foi poder fazer um feedback, um rewind lá da minha prática clínica no consultório e começar a cair fichas, né? Poxa, então eu vou dar um exemplo claro e clássico, acho que a gente já chegou a conversar isso, né? A gente chegava e falava da criança que quando ela ia para a escolinha, você falava para a mãe, vai ficar doente, vai adoecer, porque quando vai para a escola fica doente. E a gente até tem visto agora com a pandemia, né, esse isolamento social, trouxe outras doenças, né, doenças mentais, outros territórios afetados, né, por exatamente agressões a território, problema de perdas territoriais, mas a gente começa a comprovar isso, mas na prática, voltando atrás, eu falava, poxa, isso tal. E aí, no dia a dia do consultório, eu via que, assim, chegava aquela criança que não saía do consultório. Cada 10 dias, processos respiratórios, broncoespasmo. E a resposta que a gente dava para a mãe, que a mãe olhava para você e falava, doutor, de novo, não aguento mais, faz 10 dias e tal. Aí a resposta clássica era, mas eu não falei para você, vai para a escolinha e tal. E quando você começava a ver, muitas vezes as mães se conversam, então tinham outras crianças que eram da mesma classe daquela criança, ou seja, teoricamente, se você fosse considerar como se fosse um trabalho científico, fazia parte do mesmo grupo, né? Ele preenchia exatamente os pré-requisitos para estar naquele grupo. Mesma idade, mesma escola, mas não aparecia no consultório. Então você começava a enxergar que, assim, além da escolinha, que se fosse isso uma grande verdade, 100% das crianças que estão indo na escolinha tinham que ficar com o mesmo quadro, tinha que estar desenvolvendo os mesmos processos. E eu falava, poxa, eu estou falando isso, mas eu não estou acreditando nessa verdade que eu estou falando. Ela não é uma verdade tão... E realmente a gente via na prática que o que acontecia quando você ia ver a parte do psiquismo familiar, da estabilidade do lar, da história de terem pais, às vezes, em processo de separação ou separados, ou um lar onde existe muita briga, muita falta, né, de uma adaptabilidade melhor de pai e mãe, de filtros, né, para não deixar a criança participar, às vezes, de processos exposta, né? que a gente acaba deixando a coisa meio, não está entendendo nada, está entendendo tudo, né? Nós somos um ser biológico que hoje, mais do que nunca, se prova que desde a concepção tudo é entendido, de alguma maneira ou de outra. Tudo, né? Tudo já é um processo de formação. Então, desde a nossa história uterina, né? De vivências uterinas, de vivências de parto, de vivências de pós-parto. Então, essas influências, né? Que eu acho que a sensibilidade do Dr. Hammer, né? Com as 5 leis, conseguiu ter esse olhar, e foi talvez até mal interpretado, porque talvez ele quisesse dar um ar muito científico, né? E realmente, assim, é tão intuitivo o que ele fala, porque realmente está tão ligado à biologia, né? À embriologia, a toda a nossa filogenética, ontogenética, como o Luiz coloca. Acho que fica muito claro, né? Mas é difícil de aceitar que uma coisa, às vezes, tão óbvia, né? Possa ser aceita. Como aconteceu com ele, que foi ceifado, foi machadado no começo, porque realmente é o cara que pensou fora da caixinha e saiu fora da Matrix, né? Resolveu contestar a Matrix. E é isso que você comentou, né? O que a gente usa de recurso no consultório, ou as justificativas, e o Luiz insiste muito nisso também, a gente fala muito isso nos cursos também que a gente está dando agora introdutório online, não é que esteja errado, né, a história da escola, mas ele é incompleto, né? Ele não está incorreto, mas está incompleto, porque tem dinâmicas nessa ida à escola, nessa saída de casa, no como se relaciona, e que, para um olho inespecífico, a escola é o problema, mas aí a gente começa com um raciocínio crítico. E se fosse esse o problema, os outros coleguinhas também estariam aqui na porta do consultório. Sim. E isso não acontece, né? E a gente vê isso, realmente, esses
pequenos insights, e para mim, acho que foi bacana, eu pude, né, André, fazer... Eu demorei uns 2 anos para digerir o curso de 2017. Eu vou te falar que, na verdade, eu gestei toda essa ideia por um ano e meio, 2 anos. Eu me lembro Fui que ainda tinha um caso ou outro, não sei se você se recorda, teve um caso ou outro meio complicado que eu peguei aqui de criança que eu liguei para você, falava, Jair, sim, o que você acha disso? sim. Falava, então, não sei, ao mesmo tempo dar hormônio para criança nessa idade, eu fico, lembra de alguns casos É, que a gente bateu essa sim, bola, né? sim. E assim, eu demorei esse tempo para poder meio que ter um juízo de valor muito crítico e comecei a ver o sentido realmente literal, né? O sentido não só biológico, como literal desse ensinamento no dia a dia, nas histórias, nos desenvolvimentos de algumas patologias, para começar a fazer a liga com peraí, então isso pode ter acontecido por conta disso, buscar histórias. Por exemplo, eu tive um caso muito emblemático, né, de uma paciente que faz muitos anos, eu nem sonhava em fazer 5 leis biológicas e tal, uma menina maravilhosa, pacientinha minha, ao redor de 4 ou 5 anos de idade, ela teve uma perda paterna, o pai faleceu, teve algum problema, eu Uhum. não lembro ao certo o que, mas e ela tinha entre 4 e 5 anos. E de repente não, óbvio, agora já entendendo, ela abriu um quadro de uma artrite reumatoide juvenil absurda, absurda. E Nessa aí idade, agora você com 4, 5 anos. 4, 5 anos de... Exatamente, foi o tempo da perda paterna, né, que teve uma ação territorial e uma impotência e desvalorização, possivelmente, por Uhum. não entender a ausência do pai. Com 4, 5 anos ela não tinha como elaborar, talvez, isso. E mais também uma influência materna, né? Uhum. E a gente começa a fazer essa leitura e começa a entender como o nosso organismo realmente ele age não contra a gente, mas ele age no intuito de regenerar, de restituir, de buscar a nossa sobrevivência, né? Porque alguma coisa está nos ameaçando, alguma coisa está nos trazendo um perigo iminente. Aquele olhar meio que animal, né, que a gente tem, que a gente não pode negar, que a gente traz isso aí, né? Como a gente falou, ontogeneticamente, a gente traz de outros animais, traz essa evolução, né? Do cheirar Sim. as coisas, algo me cheira mal, algo não me desce bem. E você vai vendo na tua prática, no dia a dia, como você vai fazendo essas correlações e vai conseguindo fazer uma costura e para as coisas começarem a virar um painel mesmo, né? Você consegue localizar e entender melhor. Não que você vai mudar, talvez, a sua terapêutica, a sua ação, mas talvez você tenha uma palavra a mais para poder fazer o paciente também dar aquele, opa, mas será que é isso, né? Será que isso pode ter relação com o que está me acontecendo, com o que eu estou apresentando? Então, eu acho que esse tipo de insight, que eu acho que eu sinto um pouco, eu tenho visto um movimento de muitos médicos jovens também, principalmente, de buscarem de novo esse tipo, né, de abordagem, de voltar para o integral, de ver o ser humano como não um joelho esquerdo, né, não só como uma Uhum. ressonância de joelho esquerdo, de entender o contexto, de entender que a gente está contextualizado, está dentro desse contexto, né? E é isso aí, Sim. eu tenho realmente assim, só muita gratidão. Esse é um breve Isso. resumo aí e é uma gratidão imensa. Eu aconselho muito que as pessoas que puderem, né? Eu sei que depois se você puder passar o site, o Instagram, que eu sei que está em gestação aí uma nova formação, né, André, em novembro. Sim, vai ter uma turma agora no início, no final, vou falar sobre isso agora, né?
retorno de pós-pandemia. O Luiz vem aí em novembro também para o nível 1 e nível 2. Maravilhoso. E você começou... Pode falar, desculpa. Não, eu acho que quem tiver essa oportunidade, principalmente, né, eu acho que médicos, né, aí eu vou dar o meu parecer. A gente vê que existe um movimento bastante grande do pessoal da área de saúde, das outras áreas, né, das áreas afins à medicina, fisioterapeuta, TO, fono, psico. O pessoal abraça e vai de cabeça nisso aí. E eu acho que isso realmente é algo muito legal para que todo médico que tiver oportunidade, possibilidade, ter pelo menos a oportunidade de fazer esse questionamento, né? De confrontar, de praticar, de ver na prática, de viver, sem precisar abandonar nada, sem precisar mudar rumo de nada, sem precisar vestir outra roupa, né? Não vai mudar o uniforme, vai continuar Não vai sendo... deixar de fazer a sua medicina, né? Total, total, sem medo de ser feliz, né? Eu acho que assim, esse é o mais importante. Mas eu estou numa fase aí que eu acho que com essa pandemia, acho que todo mundo, né, teve a oportunidade de fazer buscas, procuras, né? Eu tenho, não sei se você tem oportunidade, mas eu tenho visto muito a Lucielena Galvão, não sei se você já ouviu falar da Lucielena, ela é Não. da Nova Acrópole. Também é uma outra dica para Ah, isso. sim, que fala de Lucielena é umas uma... coisas de filosofia, de história. Isso. Eu já vi um dela É e... fantástico, quer dizer, essa mulher, eu vou dizer que para mim foi um renascimento, assim, porque ela ensina a filosofia da maneira clássica, né, mas adaptada para o nosso dia a dia. Então, aquilo que a gente acha que a gente está pensando hoje, está descobrindo, tem cara que já queimou a pestana há milhares de anos, né, de anos. E hoje chega os caras como aquele negócio, que tivesse inventado a roda, né? O que Descobridor da mais me chama pólvora. atenção hoje em dia é isso, né? Os inventores de roda. O cara vem, eu vou lançar aqui um negócio, se colocar um negócio vai rolando e aí vai impulsando. Pô, mas isso é roda, cara, não, já está inventada, né? Não tem... Mas assim, ela traz esses conhecimentos e ela consegue passar esse valor de buscar um propósito, de buscar um porquê na vida, de questionar, de não engolir bravatas, né, porque tem uma roupagem bonita, de se dar o direito de questionar, pensar, negar quando não concordar, por que não? Acho que e respeitar, né? Acho que Sim. acima de tudo respeitar. Então é isso, eu estou nessas paradas aí, andando Legal. nesse caminho. Você deixou vários ganchos bons para mim. Que você está comentando esse do que falam da espiritualidade, né? Descobrir o seu propósito, né? A serviço do que estamos aqui, né? E da própria nossa própria profissão, né? Aqui estamos servindo, qual é aonde eu quero chegar, né? Não do que eu quero resolver agora, do que ele está me trazendo dessa porta aqui, mas o que eu quero plantar com esse paciente, com essa família, com isso tudo. E vi recentemente uma entrevista com o Lama Michel, um lama brasileiro que ficou no Tibete há muito tempo, e ele falando o quanto a superficialidade das coisas e a internet, a mídia social está permitindo muitas coisas curtas, né? O Twitter é um exemplo disso, a gente tem os caracteres lá contados, e onde a gente pega muito pouco, aprofunda muito pouco, o que nos dá um falso saber, de certa forma, pouco reflexivo e pouco crítico, né? Porque a gente pega só a camada de cima daquela informação e que nos dá pouca capacidade de, primeiro, introduzir ela em contextos mais amplos. Está falando aí de filosofia, né? E estamos falando de medicina, né? E como se fossem coisas distintas. Se a gente for olhar superficialmente, pode não ter nada a ver, mas se a gente aprofunda isso, estamos falando de uma coisa totalmente integrada e eu acho que o aprofundizar em algumas coisas, compreender da onde veio, como é que foram as experiências vividas para que isso surja, né, nos permite ter maior capacidade crítica, né, ao invés de simplesmente ficar repetindo slogan, né, ficar Não tenha retransmitindo dúvida. coisas. Eu acho que isso traduz um pouco, né, André? Eu acho que assim, eu acho que se a gente for traduzir,
a gente acha que vive uma sociedade um pouco descartável, né? Onde os pensamentos em si são, isso aqui serviu para aquilo, já descarta. É como a gente pega uma garrafa, joga fora, com o PET, né? Vai reciclar. Então, e a gente está esquecendo realmente, como você falou, de dar valor para coisas que já foram pensadas. Tem muita coisa que já foi falada por Platão lá atrás, mas que é muito atual. O cara quebrou a cabeça lá na época da Grécia Antiga, mas serve para o momento agora, da política, da parte social, de tudo, de como maneira de enxergar a vida. Alguns pensadores, alguns filósofos, são chamados filósofos, deixaram um legado aí absurdo, que se aplica à medicina, que se aplica à osteopatia, à constelação familiar, às 5 leis biológicas, à medicina ayurvédica, à medicina chinesa. Se aplica à vida, né? E a medicina, a área de saúde está a serviço da vida, né? Não tem Sim. nada além disso, né? De base. É deixar de viver um pouco dessa sociedade líquida aí, né? Que tem um cara que é o Zygmunt Bauman, você já ouviu ou leu um livro dele, que Não, só vi amor líquido, sociedade líquida, que ele fala que é isso, é rápido, os amores são etéreos e fugazes, né? Hoje você casa, amanhã separa, e assim, as coisas são... Não dá liga, não deu liga, não gostei, joga fora. E a gente está deixando talvez muitos ensinamentos que estão aí para trás, perdendo exatamente pelo fato de você ter que tirar uma conclusão em 120 caracteres, como você falou do Twitter, e assumir uma posição, né? Exato. Eu sou Corinthians, eu sou Flamengo. Pronto, não posso falar de outra coisa. Outra coisa interessante que você comentou aí, que também dá um pano bom para a manga, é da doença, né? E o quanto esse entendimento dela como um problema e não como uma sinalização importante, né? E cada vez mais eu tenho refletido sobre isso. Até fiz uma live com uma amiga recentemente, estou com um texto aí escrito que deve sair, um pouquinho refletindo sobre isso, né? O quanto a conotação nociva ou ruim ou maléfica, quando a gente já tem um juízo de valor sobre aquela manifestação, nos impede de olhar para ela com bons olhos, né? De poder crescer com essa informação, né? Mandela falava que não teve derrotas, né? Ele teve vitórias e aprendizados, né? A gente possa olhar essas situações como oportunidades, né? E aí, nesse aspecto, eu queria lhe perguntar, Jair, porque você também falou do quanto a criança percebe tudo, né? E talvez o ser humano seja o recém-nascido mais frágil e dependente dos animais, né? O grau de dependência maternal comparado com os outros primatas mesmo, é muito distante, né? Então, o quanto isso manifesta uma necessidade de segurança e proteção, né? Que é por onde me chega a comida e por onde eu estou protegido são os meus pais, né? Isso desde dentro da barriga da mãe, pela afinidade do som, das frequências. A gente sabe de algumas coisas, mas garanto que tenha muitas outras que interferem nesse perceber guardado, protegido, que nos permite crescer. E o quanto a hora que eu vejo os meus pontos de segurança, os meus pilares batendo entre si, né? Quando eles não estão bambos, eles ainda estão se atacando, né? Que você falou do relacionamento do casal. Claro que isso me gera uma resposta de segurança. Eu corro risco, né? A partir do momento que quem deveria cuidar de mim está lidando com outros problemas e quando eles não estão em atrito, o quanto essa percepção, Jair, não sei se já tinha antes ou tinha fundamentações disso, o quanto essa percepção mudou a abordagem. Porque eu vejo hoje, pelo menos na minha prática, né, que não sou médico, né, mas assim, o quanto eu preciso para trabalhar com essa criança, embora a gente tenha recursos para trabalhar com ela, mas eu preciso que os pais compreendam esse cenário, né, e o quanto isso mudou na sua prática clínica, assim, de muitas vezes falar que tudo bem, você pode levar seu filho, a próxima vem só vocês dois, né, porque também expor isso na frente da criança também é muito delicado. Como é que você lida com isso? É uma coisa que eu tenho cada vez mais percebido e praticamente marcado. Hoje mesmo eu vi uma criança
A ideia é assim, se eu puder, a próxima vem só vocês, né, para que a gente possa trabalhar esse entorno, trabalhar essa percepção, para que pelo menos não aponte, né, porque tratamento psicoterapêutico é muito comum. Ah, não, minha filha está com problema, ela tem que ser tratada, a menina tem 15 anos, tem 10 anos de psicoterapia e os pais nunca fizeram uma consulta, né? Então, Então, vamos lá. Eu acho que eu respondo para você que eu já tinha um pouco, óbvio, dessa percepção. Eu acho que isso a não ser que você seja uma pessoa totalmente... Então, esse cega. minha formação nas 5 leis biológicas, eu acho que as 5 leis biológicas, ela deu cores, né? Deu tonalidades para conseguir entender quais são os trajetos que isso aí acaba refletindo nas patologias, ditas patologias, ou na disfuncionalidade da criança. Quando está dentro de um ambiente desse, que ela não se sente protegida no território, né, segura, quando algo não vai bem, quando ela está se afrontando com algo que lhe traz uma sensação iminente de morte, né, ela volta a reviver alguma coisa e ela fecha a garganta, faz uma laringite, que a gente chama, né? Os rótulos que o Luiz não gosta muito, mas que a gente tem que traduzir, tem que ter alguma tradução para ficar, pelo menos, ilustrativo. Ou um broncoespasmo severo, né? A falta de me vai faltar o ar porque está acontecendo alguma coisa que me levou a uma situação que me confrontou com a morte de novo. E eu tive um caso bem legal que, na verdade, foi... Se você me permitir, se a gente tiver um tempinho, é coisa rápida, vou resumir o máximo que eu puder. Não, aquelas coisas que a vida vai levando a gente. A minha esposa, a Regiane, ela é fisioterapeuta, ela trata na clínica, ela faz parte neurológica e ela tinha um pacientinho que ela tratava, que tinha um paciente com uma encefalopatia crônica não evolutiva, tinha, né, fazendo a reabilitação neurológica, e a mãe desse paciente falou que ela tinha problemas de asma, de broncoespasmo muito grave, e ela sabia, porque eu estava fazendo as lives, perguntou para a Regiane se eu não trataria ela com hipnoterapia. Ok. Essa menina, o nome é X, quando a Regiane me falou o nome, eu falei, qual é o nome? Nome X, da menina, da mãe do paciente. Então, em resumo, quando eu era plantonista num hospital aqui na cidade onde estou, que é Santo André, eu era plantonista de pediatria, havia uma menina que chegava pelo menos 2 a 3 vezes por semana com quadros de broncoespasmo absurdo. O nome dela era tão conhecido que a gente era uma equipe pequena de pediatras. A moça da recepção já batia no quarto da gente, dos pediatras. A fulana tal tá aí sem respirar. A gente já saía. A mãe já estava tão acostumada com a rotina que ela já pegava o inalador na época, já sabia, já mandava injetar, a enfermeira injetando. Bom, a menina batia ponto lá no habitué. Marcava ponto de semana sim, semana não, 2 a 3 vezes por semana. Histórias de internações em UTI, na UTI infantil com mal asmático importante. Quando ela falou o nome, eu falei, não é possível que tenha um homônimo desse, né? E, no fim das contas, era essa menina que é a mãe do... Eu falei, o mundo não gira à toa, né? Não tem translação e rotação à toa. E ela era marcante mesmo, porque anos e anos depois você se lembrou do nome. Sim. Lembrei do nome. Era impossível não lembrar o nome dela. Bom, fizemos o processo, expliquei para ela, fizemos o processo de hipnoterapia e tal, e um dos recursos que você usa é a regressão à causa, né? Fazer uma volta para tentar entender aonde que aquela emoção, porque até aquela data presente que ela estava fazendo a hipnoterapia, ela estava fazendo uso de medicações, de broncodilatadores, desde essa época de criança, casou, teve filho, e volta e meia ela falou que tinha ainda os processos. Bom, na regressão tal, ela acusou que a primeira internação, primeiro ela teve ela foi para o momento do nascimento dela, ela falou que estava sentindo um enrosco aqui na garganta, ela colocava a mão e
É umas coisas que, assim, você tá olhando com uma cara que acho que foi a primeira cara que eu fazia quando eu comecei a entrar em contato com essas coisas. Porque, Não, assim, mas eu se tem, já se fiz tem hipnoterapia, assim. ceticismo, eu sou o nome dele. Então, assim, mas, assim, é incrível. Você vai falar, isso é psicodrama, ou sei lá, como é que a gente pode falar? Que a pessoa já está predisposta, já vem com a ideia predisposta. Bom, eu sei que foi o parto, falou que estava sufocando, tudo escuro, blá, 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 você faz um... Aí, na segunda vez que ela sentiu isso, ela estava no hospital e a época que ela internou pela primeira vez era aquela época que os pais não ficavam com as crianças. E a mãe teve que sair e ela se viu sozinha, uma criança abandonada, totalmente... Bom, e fomos fazendo, você tem todo um processo. Eu sei que depois de um tempo, depois que acabamos esse processo todo, e entendendo o porquê que isso, incongruência que eu te falei com as 5 leis biológicas, né, o medo frontal da morte, por que essa menina parava. E ela, assim, uma das coisas que ela mais pontuava, quando ela começava a falar que ela regrediu para a idade que ela ia no PS quando eu estava de plantão, por exemplo, e acordava às 3, 4 horas da manhã para fazer inalação nela, ela falava que, em geral, o pai voltava, porque ele trabalhava na época era Auto Latina, Volkswagen, ele voltava no turno, chegava de madrugada, e às vezes ela acordava porque o pai estava gritando com a mãe. E quando ele entrava nesse grito, ela entrava em crise de Ativava todos psicose. os. O trilho. Era a ligação do trilho dela que estava ali, a coisa se repetia, e teofilinas e corticoides e tudo que é o mais moderno. E com certeza, assim, não tem evidência maior que isso. Você pode falar que pode ser um caso anedótico, que não tem comprovação da ciência, você não tem um duplo cego, você não tem um controle randomizado, ok. Mas é tão clara, é tão cristalina a ideia, né? Como... É isso que eu falo, é a possibilidade, e aí, infelizmente, o pai dessa menina, que eu conhecia lá atrás, né, ele acabou falecendo, a mãe também já não é... Então, assim, como foi um processo que realmente tem toda a ligação com uma criança, ela se via com 3, 4 anos, toda vez que existia uma ameaça no território grave, quer dizer, isso é a explicação... Talvez alguém que está assistindo aí, né? A gente talvez está dando spoiler, Não, tem mas muita gente aí que a já fez lei a formação. biológica, as leis biológicas diz que o nosso sentir, a nossa percepção, né? Ela pode ser de primeira ou segunda ordem, pode ser alguma coisa que você imagina, uma coisa que você presencia e vê, e aquilo ativa um mecanismo de defesa, que na verdade vai deflagrar o que a gente nomina e rotula como doença, né? Que a gente Uhum. trata como doença, que acaba sendo consequência desses programas, né, que estão instalados, e uma vez que eles estão instalados, se você não entra em resolução, você tende a reativá-los e revivê-los e reciclar em doenças crônicas, né, que, em outras palavras, acaba podendo ser traduzido uma série de patologias, né, fibromialgia, as artrites, Rinites rinites alérgicas, alérgicas, asmas e bronquites, aí eu sou vamos asmático. longe. É. Exato. Aí veste também. Aí entra um pouquinho que eu acho também que eu acabei vendo que eu fui estudar hipnose, estou estudando, estou bem enfronhado nisso aí, achei uma coisa muito legal. Acho que a mente humana é algo que tem uma vastidão de coisas, de interrogações para ser desvendadas daqui para frente, né? Muita coisa Uhum. descoberta, a neurociência avançando a passos largos, mas tem muitas lacunas, muitos hiatos para... Mas o que eu acabei entendendo é que assim, todos nós estamos em hipnose quase que permanente, e principalmente o médico tem um papel hipnótico que é uma coisa absurda, né? Ele não sabe do potencial que ele tem, muitos de nós, né, não levamos isso em consideração, mas a gente exerce um efeito hipnótico quando você aponta para o paciente e prognostica, fecha quadro, fala o desenrolar de tudo que o cara vai ter. Ou seja, você já fez uma sugestão direta e clara para que o paciente
dentro daquilo que ele confia, daquela crença que lá está um vestal da sabedoria, da honestidade, está decretando para ele. E é a profecia que se autorrealiza, né? Exato. Quando ele fala isso, me vem direto na cabeça, né? A gente vende uma ideia e o paciente compra essa ideia e ele vai fazer, a mente tem isso, né? Ela vai concretizar tudo aquilo que ela imagina. Uma vez que você insertou no cérebro, na mente, que as coisas podem acontecer, ela vai acontecer. Isso é certo e é uma coisa bem legal de ver também o poder que a gente tem da palavra, do falar, como a palavra tem poder. E é muito interessante essa história, esse caso que você relatou para a gente, né? Porque o quanto essa pessoa também estava envolvida nessa sugestão de anos e anos, né? Essa necessidade do corticoide, né? Você é asmática, você aí cada enquadramentos desse tipo e que força de mudar, né? De olhar para esse mesmo quadro de uma outra forma e recondicionar, reconfigurar todo o sistema. Para quem não entende ou não conhece sobre as 5 leis, o que a gente observa disso é que são situações em que nos colocamos, que nos percebemos estar em risco, né? E essa percepção de risco, a nossa sobrevivência, a sobrevivência do nosso grupo ou de alguém querido, vai lançar mão de diversos recursos fisiológicos para lidar com isso, e a gente fala dessas ativações. E essas ativações, esses programas, é importante, eu gosto da palavra recurso, esses programas são recursos que temos de enfrentamento, o que não quer dizer, aí eu não entro no caso se são bons ou ruins, mas são recursos aprendidos, o que não impede de aprendermos novos e aprendermos recursos que nos faça lidar de outra maneira, mas que o que chamamos de doença, essas manifestações são recursos, respostas fisiológicas de enfrentamento àquela experiência. E uma vez que... E a tendência, quanto mais acostumados a isso, no momento de necessidade, a gente vai recorrer ao que a gente já tem aprendido, né? E mudar essa perspectiva, né? E mexer nisso, a hipnoterapia é um recurso fantástico que permite não só acessar essas informações, como modificá-las, né? Como ressignificá-las, e a partir daí gerar novas respostas, né? Fantástico, Jair. Estamos chegando aí já no finalzinho, voou. Rápido, né? Eu vou deixar uns minutinhos finais aí, mas da nossa parte um agradecimento muito grande. Desde o início a gente conversa, porque todos os médicos que chegam para o curso a gente se aproxima, porque a gente vê o quanto é importante, primeiro por toda a bagagem e a formação que tem, o envolvimento na sociedade, você comentou, o efeito hipnótico disso, o quanto ele é uma referência. Se falou em saúde, o reconhecimento do médico ele é o primeiro ponto, e são pessoas fundamentais se a gente quer colocar isso nas famílias, nas casas, nas escolas, que esse conhecimento pode se expandir para toda a sociedade, mas vai ser através do médico, através desse profissional que isso vai ser muito forte. Então a gente sempre busca se aproximar, conversar um pouco sobre essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo um legado que pode ser criado. E você, desde o início, sempre disponível e entusiasta disso e querendo levar mais gente, e tanto é que aceitou nosso convite aí. Sou muito grato por toda essa disponibilidade, essa coragem, né? Não é qualquer médico que se expõe, né? Tem um ser humano aí de muito valor e que está muito acima do que se coloca só como médico, ou do aprendizado, ou do ego da figura do médico, mas da figura humana. E o nosso papel aqui, eu sou muito grato. A gente desenvolveu aí um vínculo de confiança e amizade ao longo desses anos, por afinidade. E avisar as outras pessoas, antes de deixar para você, a gente vai ter agora o retorno do Luiz Felipe presencialmente aqui para o Brasil, 19 a 23 de novembro. A gente vai ter o nível 1, introdutório, de 5 dias aqui em Piracicaba, e o nível 2, de 26 a 29 de novembro,
onde vai ser já o aprofundamento para as pessoas que já fizeram o nível básico. Quem quiser mais informações aqui no Instagram do 5leis ou 5lb.com.br. Tem vários textos e tal que podem explicar um pouquinho mais para quem não conhece e ficou um pouco perdido. Vi que a família Kuhn está aí bombando, presente. E aqui não está aparecendo para mim acho que eu também. Muitos elogios. Tudo ensaiado, né, André? A gente ensaiar a plateia, a minha claque está ensaiadinha, está tudo ensaiado. Muito agradecimento e elogios. Essa live vai ficar guardada. A gente fez ela um pouco mais cedo do que normalmente a gente faz, né? Muita gente comentou que não ia poder participar, mas que a gente vai ficar disponível não só no Instagram, no YouTube e no aplicativo 5LB, 5 Leis Biológicas Brasil. E tá com você aí, tem 3 minutos e meio, dá o seu recado e da nossa parte só muito agradecimento, viu, Jair, pela sua presença e toda essa participação durante esse tempo com a gente aí. Bom, minha gratidão eterna a vocês, assim, realmente o carinho, né, a bondade de vocês, a abertura que vocês dão, eu acho que é ímpar, não tem igual, realmente não é fazendo média, não preciso fazer, não tem o porquê. Aconselho aos colegas que tiverem oportunidade, como uma vivência de um autodescobrimento, um autoconhecimento em primeiro lugar. Um novo conhecimento, uma nova informação, para depois trabalhar isso e levar para aplicabilidade familiar, da vida familiar, talvez da vida profissional. Não existe nenhuma cobrança em termos de professar fé, de vestir camisa, como a gente falou. Nunca fui cobrado em 1 milímetro de você é isso agora e você não pode ser aquilo, você não pode pensar assim porque você tem que pensar assado. De um cavalheirismo, de uma educação acima realmente de qualquer suspeita. Então, aos colegas médicos que, porventura, tiverem essa oportunidade, eu me coloco à disposição para dar referência. O Luiz é uma pessoa que vale a pena ser conhecido, realmente é um cara que traz uma mensagem muito legal, muito legal. É um cara com uma bagagem muito grande e que consegue democratizar a informação para os mais vários níveis. Ele faz muito bem para médicos, para pessoal que não é da área de saúde, né? Faz para o pessoal da área de saúde também, os fisioterapeutas, TO, psico. Mas tinha lá, na época que eu fiz pelo menos a formação, tinha pessoal que era da área gerencial, área de... E realmente... Marcão, teu parceiro. Sim, quem tem relação com o ser humano, quem tem relação consigo, eu acho que é uma informação válida, é uma informação que não deve ser desprezada. Então, deixo aqui realmente o meu conselho a quem puder. Agradeço mais uma vez a Rodrigo, você, o Vini. Não tenho ao Luiz Fernando, assim, a Cláudia, não tenho como agradecer. Realmente é muita gratidão. Legal. Obrigado, Jair. Eu ia te falar do tempo aqui que tá me cortando, mas daí certinho. Muito obrigado. Voltaremos mais vezes. Provavelmente o pessoal vai comentar algumas coisas. E seguimos em contato aí. Muito obrigado, Jair. E a próxima, tamo junto. Quem sabe aqui em Piracicaba a gente se encontra futuramente. Legal, tivemos muitos pediatras nos cursos online. Então, quem sabe vem um grupo mais aí para participar dessa. Grande abraço, meu amigo. Muito obrigado.